Fala galera do Mira do Gol. Bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa aquele like valioso e já se inscreve para não perder nenhuma notícia. Bora pro vídeo. A rescisão de Marcelo com o Fluminense, a verdade é como o sol, sempre sairá. Fala, galera. Hoje o assunto é quente e envolve um dos maiores ídolos brasileiros, Marcelo. Depois de uma volta marcante ao Fluminense, clube que o revelou, o craque encerrou sua passagem de maneira surpreendente. A frase "a verdade, como o sol, sempre sairá" dita por Marcelo despertou a curiosidade de muitos e parece esconder muito mais do que vemos na superfície. Esse rompimento não foi só uma questão de papel e assinatura, existe todo um contexto por trás, que envolve desde questões pessoais até divergências internas. Então, fica aqui com a gente até o final para entender tudo o que está acontecendo nos bastidores dessa saída inesperada. Marcelo voltou ao Fluminense com uma grande expectativa dos torcedores. O jogador, conhecido por sua trajetória vitoriosa no Real Madrid e na seleção brasileira, trouxe consigo o entusiasmo de reviver o futebol brasileiro em alto nível. A chegada dele foi celebrada como um verdadeiro retorno de um filho à casa, e, claro, com o desejo de conquistar títulos pelo clube que o formou. Porém, algo aconteceu ao longo dessa trajetória que levou à ruptura entre o atleta e o tricolor. O que poderia ter levado um jogador tão identificado com o clube a sair assim? Existem várias hipóteses, e é sobre isso que vamos falar agora. O contexto em que Marcelo retornou ao Brasil é importante para entender sua situação. Após anos no Real Madrid, onde se consolidou como um dos maiores laterais da história do futebol, ele teve uma breve passagem pelo Olympiacos, da Grécia, que não saiu como esperado. Quando o Fluminense o acolheu de volta, parecia que seria um final de carreira perfeito. Mas o futebol brasileiro não é simples, especialmente em um clube tão tradicional como o Fluminense, onde cobranças, política interna e expectativas de torcedores muitas vezes moldam a carreira de qualquer jogador. Marcelo, com toda sua bagagem e personalidade, talvez tenha se visto em uma situação mais complicada do que previa. As palavras de Marcelo sobre a verdade indicam que há mais sobre essa rescisão do que sabemos até agora. Em várias entrevistas, ele deixou claro seu carinho pelo Fluminense e por sua torcida, mas também insinuou que existiam questões internas que o incomodavam. O atleta não chegou a entrar em detalhes, mas fontes próximas apontam que divergências com a diretoria podem ter sido um fator decisivo. A frase escolhida por ele, comparando a verdade ao sol, sugere que, com o tempo, tudo o que aconteceu virá à tona, e isso pode mudar completamente a visão dos torcedores sobre essa saída. Outro ponto que podemos considerar são as questões relacionadas ao desempenho e à adaptação de Marcelo ao futebol brasileiro. Não é segredo que o ritmo e o estilo de jogo no Brasil são diferentes do que ele encontrou na Europa. Além disso, as lesões que o atleta sofreu nos últimos anos também podem ter influenciado seu rendimento, e é possível que ele tenha enfrentado cobranças internas e externas sobre isso. Esse contexto pode ter pesado na decisão do jogador de sair, especialmente se ele percebeu que não conseguiria entregar tudo o que esperava em campo. Além das questões físicas e de desempenho, é importante considerar o ambiente no Fluminense. Recentemente, houve diversas mudanças na gestão do clube, e essas mudanças muitas vezes trazem novas visões e estilos de liderança que nem sempre se alinham aos dos jogadores. Marcelo pode ter se sentido pressionado por uma estrutura que, aos seus olhos, não correspondia ao que ele esperava de um clube ao qual retornou com tanto amor e dedicação. Esse tipo de choque entre jogador e diretoria não é raro e, muitas vezes, termina em rescisão quando as duas partes não conseguem encontrar um equilíbrio. Mas o que Marcelo quis dizer com "a verdade sempre sairá"? A frase pode ser interpretada de várias maneiras, mas o mais provável é que ele esteja dando a entender que, no futuro, todos saberão o real motivo por trás de sua saída. É comum em casos assim que a verdade venha à tona com o tempo, através de entrevistas, declarações de pessoas próximas ou até mesmo pela própria torcida, que não costuma deixar passar nenhum detalhe. Marcelo, com seu histórico de honestidade e conexão com os fãs, deve ter dito isso sabendo que, em breve, tudo será revelado. A relação de Marcelo com o Fluminense é algo que vai muito além de contratos e papeladas. É uma relação de origem,
que nasceu quando ele era apenas um garoto com sonhos no campo das Laranjeiras. A decisão de voltar ao clube não foi apenas financeira ou de carreira, foi uma escolha de coração. É por isso que essa rescisão mexe tanto com o público e faz com que todos se perguntem o que realmente aconteceu para um desfecho tão repentino. Marcelo é uma figura que carrega paixão e lealdade, e talvez seja isso que tenha tornado essa ruptura tão dolorosa. Muitos torcedores ainda esperam que Marcelo fale abertamente sobre o que levou ao fim desse capítulo no Fluminense. Eles querem entender a verdade por trás dessa saída, e talvez isso só aconteça quando a poeira baixar. O jogador já demonstrou que não tem medo de expor o que pensa, mas talvez esteja aguardando o momento certo para esclarecer os acontecimentos. Até lá, restam apenas especulações, e a torcida continua dividida entre a tristeza da saída e a expectativa de um retorno futuro ou até mesmo uma explicação mais detalhada. Para finalizar, a frase de Marcelo, a verdade, como o sol, sempre sairá, fica como um lembrete de que o futebol é cheio de histórias complexas e inesperadas. A verdade, quando vier à tona, trará respostas para os torcedores, e talvez uma compreensão mais profunda do que se passa nos bastidores do futebol. Marcelo pode ter saído do Fluminense, mas sua história com o clube está longe de acabar. Fiquem ligados, porque como ele mesmo disse, a verdade está aí para quem tiver paciência de esperar. E aí, galera, esse foi o nosso mergulho nos bastidores da rescisão de Marcelo com o Fluminense. A saída dele deixou muita gente com dúvidas e questionamentos, mas uma coisa é certa, e a verdade um dia vai aparecer, como o próprio Marcelo falou. A história dele com o Fluminense é especial e não acaba aqui, mesmo que o desfecho tenha sido inesperado. Vamos ficar de olho, porque o tempo sempre traz respostas, e esse capítulo ainda pode nos surpreender. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre o mundo do futebol. Compartilhe esse vídeo com os amigos que também são apaixonados pelo Fluminense e pelo Marcelo, e comenta aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu. Será que Marcelo volta um dia? A gente quer saber sua opinião. Valeu, galera, e até a próxima!